Na última aula, na verdade, a gente iniciou essa terceira área da disciplina um pouquinho antes, para a gente poder acomodar aquelas práticas que nós vamos fazer, né? Então, nessa terceira área, a gente discute basicamente lipídios e mais para o final ali, metabolismo de nitrogênio e aminoácidos, tá? Nas últimas aulas, nós já tínhamos falado bastante sobre lipídios, né, a estrutura e função de lipídios, e iniciamos a falar sobre o metabolismo de lipídios com o ciclo do glioxilato, que foi na semana passada, né, na segunda-feira. E hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente já vinha discutindo e vamos falar sobre oxidação de ácidos graxos, né, que é uma outra etapa, é uma outra via metabólica bastante importante, não só para vegetais, né, mas para animais também. Praticamente todas as nossas células, exceto algumas, né, são capazes de oxidar ácido graxo. E quando a gente fala em oxidação, né, como está aqui no slide, vocês já podem remeter diretamente à obtenção de energia, né, à extração de energia dessas moléculas. Né? Se eu fosse fazer uma pergunta para vocês, na opinião de vocês, vamos pensar em animais agora, vamos deixar as plantas de lado alguns segundinhos e vamos pensar em animais. Entre carboidratos, proteínas e lipídios, qual desses três componentes, né, ou dessas três macromoléculas, vocês imaginam que seja o principal substrato energético para um animal? Tá? E aí, quando a gente fala substrato energético, é aquela molécula que vai, né, fornecer energia para esse organismo. Desses três que eu comentei para vocês, aminoácidos ou proteínas, né, lipídios e carboidratos, o que vocês imaginam? A Laura colocou ali carboidratos, Gabriel carboidratos, que mais? O restante aí. Gabriel chegou agora. E aí, Gabriel, tudo bem? Vitor, carboidratos. Que mais? Que mais aí? Todo mundo vai de carboidrato aí? Os carboidratos, eles talvez sejam os mais consumidos pelo nosso organismo e pelos animais, talvez, tá? Mas por nós, com certeza, eles são os mais consumidos, certamente, tá? Mas aí, eu quero fazer uma outra pergunta para deixar um pouquinho mais complicada essa resposta. Qual que é o nosso tecido ou o que está armazenado no tecido que nós temos no nosso organismo destinado à reserva energética? Qual dessas três macromoléculas que nós temos armazenado em grande quantidade num determinado tecido no nosso organismo como reserva energética? Lipídios. Né? A Laura colocou ali, o Vitor colocou também. Né? Lipídios. E aí fica um pouco estranho, né? Porque imagina assim, o nosso organismo usa principalmente carboidratos. Tá, mas aí armazena lipídios, né? Como fonte de energia. E aí, o que vocês acham? Será que tem alguma coerência ou tem alguma coisa aí no meio que não está muito bem compreendida aí? O que vocês acham? A Laura, o Gabriel, o Vitor, que responderam aí carboidratos. Olhando por esse outro lado agora, né, de pensar que os lipídios são a nossa principal reserva energética, será que talvez não seriam os lipídios os principais substratos energéticos para o nosso organismo? Pensando por essa lógica? Agora ficou um silêncio. E aí, gente? O pessoal respondendo ali. O Gabriel, sim, né? A Lara é possível, né? Pensando, o Vitor ali pensando por essa lógica, acho que sim. Tá?
E, na verdade, é isso mesmo. Nós armazenamos lipídios no tecido adiposo como reserva energética porque a maior parte dos nossos tecidos, e isso vale para os outros animais também, utiliza lipídio como fonte energética. Tem alguns tecidos que usam só carboidratos, tá? Por exemplo, o tecido cerebral. Tá? O cérebro de mamíferos, em geral, tá? Utiliza só carboidratos. Tá? Os neurônios, como a Laura colocou ali no chat, só conseguem extrair ou extraem, digamos assim, 90% da sua energia a partir de carboidratos. E o restante ali que sobra, né, que a Laura também colocou aqui, eles conseguem extrair de corpos cetônicos, né, que não são lipídios. Os corpos cetônicos não são nem carboidratos, nem lipídios, nem proteínas, eles são uma classe à parte, né, de biomoléculas. Eles são derivados dos lipídios, tá? Mas não são lipídios propriamente dito. E esse percentual, digamos assim, de 10%, 15% aproximadamente, né, que o nosso cérebro usa como fonte de energia a partir de corpos cetônicos, né, é uma tentativa de economizar carboidrato, tá? Economizar, não gastar tanto carboidrato. Tá? Mas o nosso cérebro não utiliza lipídio, não consegue utilizar lipídio. Não é porque ele não tenha as ferramentas necessárias para metabolizar esse lipídio. É porque o lipídio não entra no cérebro. Tá? Nós temos umas barreiras, tá? A gente chama isso de barreira sangue-cérebro, ou num nome mais técnico, né? Barreira hematoencefálica, que é uma barreira que tem nos vasos sanguíneos que impede que os lipídios atravessem e cruzem, né, para o interior do cérebro. Tá? Então só passa a glicose. Tá? Só passa a glicose, glicose é carboidrato, né? Então nosso cérebro ele trabalha basicamente às custas de glicose, não consegue trabalhar com lipídio, tá? Porque o lipídio não chega até ele, não chega até os neurônios. Tá? Então tem essas, mas o restante dos tecidos, tá? O restante de todos os outros tecidos que nós temos no nosso corpo utilizam lipídios como fonte de energia, tá? Ou podem utilizar lipídios como fonte de energia, tá? E por isso que a gente armazena lipídio, tá? E a via metabólica pela qual nós extraímos energia dos lipídios é justamente o que nós vamos falar na aula de hoje, que é a oxidação de ácidos graxos. Tá? Como os lipídios fornecem energia para uma célula, tá? Através dessa via metabólica denominada então de oxidação de ácidos graxos. Ou, mais especificamente, como a gente vai ver, beta-oxidação. Tá? Tem um porquê desse nome ser beta. Certo? Alguma dúvida? Não sei se tu queria perguntar mais alguma coisa, Laura, sobre os corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles têm um metabolismo à parte, assim, tá? E eles não se encaixam em nenhum desses grupos de lipídios, proteínas, enfim, então. Não? Posso tocar, gente? Posso seguir adiante? Não, Fala, não, Laura. prof. Só Hã? pra falar que não. Mas eu achava que eles eram lipídios, sim, porque eu já fiz aquelas dietas cetogênicas e Aham. eu tinha achado que eles caíam na categoria lipídios, porque a ideia é essa, né? Que, tipo, tu consome muita gordura e muito pouco tanto de proteína e carboidrato, e daí tua fonte primária de energia se torna Se corpos cetogênicos. torna isso. Pelo menos pro Mas pros neurônios, não mais eles glicose. são, eles são derivados de lipídios. Ah, os ácidos graxos vão ser utilizados para gerar esses corpos cetônicos no nosso fígado. Tá? Mas uma coisa muito importante que tu deve ter percebido nessa dieta cetogênica, tá? É que tu tem que consumir uma quantidade X de carboidrato e uma outra quantidade X de proteína. Não dá para abrir mão desses dois componentes, né? Do carboidrato e da proteína, justamente pela necessidade que o nosso cérebro tem de ser abastecido por carboidrato. Tá? Não dá para eliminar
o carboidrato da dieta. Não, quer dizer, até entre aspas, dá para eliminar o carboidrato da dieta. O que não dá para eliminar é a proteína. Porque a proteína, se a gente não tem carboidrato, o nosso fígado transforma a proteína em glicose e aí manda essa glicose para o cérebro, né? Proteína em carboidrato e manda para o cérebro. Agora, se tu eliminar proteína e carboidrato da dieta, aí a coisa fica bem complicada. Aí fica bem complicado. É bem difícil de manter o cérebro, porque tu não tem nenhum dos dois substratos que são utilizados pelo cérebro. Né? Tu não tem carboidrato, que seria diretamente utilizado pelo cérebro, e não tem proteína, que seria convertido em carboidrato pelo fígado e aí mandado via corrente sanguínea até o cérebro. Abrindo uma pergunta, aproveitando, a gente vai, não passei para o slide 2 ainda, né? Não sei se vocês viram, nós já estamos aí a 17 minutos batendo papo aí. Mas aproveitando essa pergunta, gente, vocês lembram da aula de fermentação que eu expliquei para vocês lá da fermentação de ruminantes? Não sei se vocês lembram alguma coisa assim vagamente. Então, tem uma coisa bem interessante com ruminantes que eu comentei para vocês lá no início da segunda área. Lembram que eu falei para vocês que toda a celulose, que é um carboidrato, né? Toda a celulose que está presente na alimentação dos ruminantes, ela é fermentada pelas bactérias do rumen, né? Não sobra celulose e nem glicose dessa celulose para o ruminante. Toda a glicose, toda a celulose é fermentada pelas bactérias do rumen, produzindo aqueles ácidos, lembram? O ácido butírico ou butirato, né? O ácido propiônico ou propionato, ou o ácido acético ou acetato. Lembram? Não sei se vocês lembram desse comentário há algumas semanas atrás. Então, aí tem uma pergunta bem interessante, né? Que dá para ser feita em cima dessa observação. Tá, mas se o ruminante, ele ingere carboidrato, ele ingere celulose, mas as bactérias do rumen consomem toda essa celulose, consomem todo esse carboidrato e não deixam nada para o ruminante para ser absorvido lá no intestino. Só deixam o butirato, o propionato e o acetato, que são aquelas coisas que a gente chama de ácidos graxos voláteis. Lembram? Não sei se o Marcelo Grillo comentou isso para vocês. O butirato, o propionato e o acetato são o que a gente chama de ácidos graxos voláteis. E é isso que é absorvido pelo ruminante. E aí vem a pergunta: como é que esse ruminante sobrevive sem carboidrato? Como é que o cérebro desse ruminante mantém o funcionamento se a dieta dele, né, ou vamos dizer, não é a dieta, mas o aparelho digestório desse ruminante consome todo o carboidrato e não deixa ele absorver nada desse carboidrato? Que no caso as bactérias do rumen, né? Aí entra um terceiro componente na dieta, ou melhor, segundo componente, né, não terceiro, que é o principal componente da dieta de ruminantes. Vamos ver o que a Laura colocou aqui. Exatamente, Laura. As proteínas, gente, que compõem a dieta de um ruminante são extremamente importantes. Por quê? Porque essas proteínas vão ser degradadas na digestão, vão liberar os aminoácidos, né, que compõem essas proteínas, e esses aminoácidos vão ser transformados pelo fígado do ruminante, pelo fígado do boi, da vaca lá, em carboidrato. E esse carboidrato, então, é que sobe pela circulação sanguínea até o cérebro desse ruminante. E por isso que o teor proteico na dieta de ruminantes é algo assim, ó, imprescindível. Tem que se manter
um certo teor de proteína, né, na dieta de ruminantes, para que esse ruminante se mantenha, fique vivo, digamos assim. Tá? E aí vamos pensar, já abriu outro parênteses, a Laura colocou ali, que adora os parênteses. Eu tenho um colega meu, um outro professor, que é lá do departamento, que ele adora abrir parênteses, só que ao mesmo tempo ele é muito prolixo. Tá? E uma vez ele estava dando aula numa salinha de aula do lado da nossa, da nossa salinha de café que nós temos lá no departamento, e eu fui pegar um café e ele estava dando aula. E em 5 minutos ele abriu 10 parênteses, né? E aí no final do 10º parênteses ele voltou lá para o primeiro, assim. Eu fiquei pensando, meu Deus, né? Os alunos devem estar pensando já na morte da bezerra, enfim, comprar uma bicicleta nova, alguma coisa assim, né? Mas enfim, então vamos abrir mais um parênteses. Mas esse parênteses agora é relacionado com o que a gente estava falando anteriormente, tá? No teor de proteínas, né, na dieta de ruminantes. Há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, na época que eu estava fazendo o técnico agrícola, uma coisa que acontecia, que era muito comum aqui no estado, tá, é que no inverno, geralmente no inverno, a produção de leite diminuía. Tá? Por que a produção de leite diminuía? Porque mudava o tipo de forrageira. Então, no verão, tu tinha forrageiras mais leguminosas, né, que pertenciam à família das leguminosas, e no inverno, geralmente a gente tinha forrageiras que pertenciam ao grupo das gramíneas. Tá? E aí tu tem uma diferença bastante grande de composição dessas forrageiras. Uma forrageira leguminosa tem um teor proteico muito maior na sua composição. As células dessa planta, tá, tem um teor proteico, tem uma quantidade de proteína muito maior, comparado com as gramíneas. Então, né, a dieta dos ruminantes que consumiam essa forrageira de verão, que era uma leguminosa, era rica em proteínas. Tá? E essas proteínas, então, forneciam todos os aminoácidos necessários para esse ruminante sintetizar carboidratos e mandar para o seu cérebro e manter o cérebro funcionando. E, além disso, o restante dos aminoácidos que sobravam, que estavam vindo da dieta, eram utilizados para sintetizar a proteína do leite. A proteína que vai no leite, a caseína. Quando eles passavam para o inverno, que trocava a forrageira, a gente oferecia uma forrageira mais gramínea, né, do grupo das gramíneas, como aveia, triticale, sei lá, azevém, alguma coisa né, desses grupos aí, mudava a composição. Nós tínhamos uma forrageira agora com baixo teor proteico, né, com uma redução no teor de proteínas. Consequentemente, reduzia a quantidade de aminoácidos na dieta desse ruminante. E aí o ruminante tinha que escolher. Ou ele usava esses aminoácidos para sintetizar carboidrato e mandar para o cérebro, tá? Ou ele usava esses carboidratos para esses aminoácidos, desculpa, para sintetizar a proteína do leite. A opção dele, obviamente, era a primeira, né? Destinar a maior parte desses aminoácidos para a síntese de carboidratos para manter o cérebro funcionando. E aí, consequentemente, reduzia a produção de leite. Né? Automaticamente caía a produção de leite. Né? Aí o que os agrônomos e zootecnistas pensaram? Vamos ter que achar uma maneira de suprir esses animais com uma dieta mais rica, né? Mais rica em aminoácidos. O que se pensou? Silagem. E aí entrou então todo o processo de fabricação e estudo de como fazer silagem, enfim e tal, que é justamente para suprir essa deficiência, tá? Essa deficiência proteica. Tá? Não sei se vocês entenderam isso, gente. É uma parte na aula de hoje. Né? É um parênteses antes de iniciar a aula de hoje. Um parênteses de 26 minutos, mas tudo bem.
É um parênteses um pouquinho longo. Então, isso é uma forma de... Né, e isso acontecia muito antigamente, né? De trocar a forrageira e isso impactar na produção. Tá? Isso impactar na produção. E aí, com o fornecimento de silagem, isso acabou sendo, né, sendo reduzido. Esse impacto acabou diminuindo. Tá? Enfim, muito bem. E até existem estratégias que eu vou comentar para vocês mais para frente, mais no final dessa área agora, tá? De aumentar ainda o teor proteico da silagem depois que tu corta o milho e depois que tu, né, coloca esse milho no silo. Tá? Tem alguns aditivos que dá para se colocar nessa silagem que tu faz com que os micro-organismos que estão fermentando a silagem, né, eles aumentem a síntese proteica ali no silo, e essa silagem depois, quando for fornecida para os ruminantes, vai ter um teor proteico um pouquinho maior. Tá? Mas isso a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Muito bem, fecho o primeiro e o segundo parênteses e vamos então falar então, né, dos nossos lipídios, então dos nossos ácidos graxos aqui. Como que os organismos, né, convertem ou transformam esses ácidos graxos em energia. Como é que eles oxidam esses ácidos graxos para obter energia. Tá? Vamos lá então. Deixa eu clicar aqui. Foi. Na última aula eu trouxe um exemplo para vocês, né, de um experimento que foi feito com uma planta modelo que nós chamamos de Arabidopsis thaliana, tá? Que é uma leguminosa e possui uma semente, né, oleaginosa, aonde eles fizeram um experimento lá com essa planta. Aqui está, né, mostrando a germinação dessa planta, né, da planta selvagem aqui, aonde eles removeram os genes dessa planta que codificam algumas enzimas do ciclo do glioxilato e da beta-oxidação. E quando eles fizeram isso, tá, essa planta praticamente não consegue germinar, mostrando que tanto as enzimas do ciclo do glioxilato quanto as enzimas da beta-oxidação são importantes, tá, para essa planta conseguir germinar. Tá? Só para lembrar então, tá, aqui está o tipo selvagem mutante. Só para lembrar vocês então, na última aula também, antes da prova, eu apresentei, né, esse esquema para vocês aqui, essa tríade funcional entre a gotícula de lipídio, o glioxissomo, tá, que é aquela organela responsável por fazer o ciclo do glioxilato, né, as enzimas do ciclo estão dentro dessa organela, e a mitocôndria. E esses três componentes, eles conversam entre si, né, eles trocam substâncias entre si para fazer, então, com que a semente consiga obter energia e germinar. Tá? Então, inicialmente, só para relembrar também, né, os lipídios que estão armazenados aqui na gotícula de lipídio estão na forma de triacilglicerol, eles são quebrados, então, por enzimas chamadas de lipases e liberam os ácidos graxos. Então, cada um dos ácidos graxos são liberados. Esses ácidos graxos são transportados aqui para o glioxissomo, e lá no glioxissomo, para poderem ser utilizados no ciclo do glioxilato, eles passam então por uma primeira via metabólica aqui, tá? Opa, cliquei demais aqui, que é a beta-oxidação. Tá? Essa oxidação aqui é justamente a oxidação de lipídios. Tá? Então aqui nós temos uma primeira, uma primeira oxidação desses lipídios aqui ocorrendo no glioxissomo. Tá? Depois, esses lipídios, né, através dessa beta-oxidação, são convertidos em acetil-CoA, e esse acetil-CoA, então, entra em duas etapas aqui no ciclo do glioxilato, tá? Para, então, esse ciclo poder acontecer e transformar esses lipídios aqui em glicose, com o auxílio da mitocôndria. Tá? Então, o que ocorre aqui no glioxissomo é a conversão desses lipídios através do ciclo do glioxilato neste composto aqui, que é o succinato, e o envio desse succinato para a mitocôndria para ser convertido em glicose.
Só que existe uma outra beta-oxidação, que não esta aqui, não é essa que acontece no glioxissomo, mas uma beta-oxidação que acontece na mitocôndria. Tá? E a diferença entre essas duas beta-oxidações é justamente, né, o objetivo delas. Essa beta-oxidação do glioxissomo tem como objetivo produzir acetil-CoA para abastecer o ciclo do glioxilato, formar sucinato e transportar esse sucinato, então, para a mitocôndria. Só que a beta-oxidação que acontece na mitocôndria tem o objetivo de fornecer energia para as células. Tá? Então, são duas beta-oxidações aqui. O processo é o mesmo. Tá? A via metabólica é a mesma. Essa beta-oxidação da mitocôndria é a mesma beta-oxidação que acontece aqui. Só que o objetivo dessas duas beta-oxidações é diferente. Tá? E no caso dos animais, que utilizam lipídios como fonte de energia, as células que consomem esses lipídios fazem beta-oxidação na mitocôndria. Tá? São as nossas mitocôndrias, tá, que consomem esses lipídios e convertem esses lipídios em energia. Tá? Então, todas as nossas células, todas as células que tiverem mitocôndria, estão aptas a fazer, né, a utilizar lipídios como fonte de energia. Se não tiver mitocôndria, não tem como. Tá? Não tem como fazer beta-oxidação. Tá? Muito bem. Até aí, tudo tranquilo, gente? Qualquer coisa, vocês me perguntem. Tá? Bom, mas para esse lipídio poder ser utilizado, tá? Para ele poder ser consumido e liberar a energia armazenada, né, nesse lipídio, ele precisa passar por uma etapa chamada de ativação. Tá? Agora quero abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta para vocês. Tá? Aqui está o nosso ácido graxo, ó, a carboxila e a cadeia de carbonos aqui. Ó, tá? Essa cadeia aqui dobradinha. Cada vértice aqui nós temos um carbono. Lipídios têm muita energia. Tá? A molécula lipídica, né, um ácido graxo, tem muita energia. Pergunto para vocês, por que esses lipídios têm muita energia? É onde que está armazenada a energia nesse ácido graxo aqui, que nós comentamos há algumas semanas atrás. Eu expliquei para vocês isso de aonde estavam armazenados. Nas ligações, tá? Nessas ligações químicas entre os carbonos aqui, ó, tá? A Laura respondeu ali, tá? Então, essas ligações químicas aqui é onde reside a energia dessa molécula. Quanto mais ligações químicas, quanto maior for a cadeia de carbonos, mais energia esse lipídio vai liberar, tá? Só que para ele liberar essa energia, ele precisa ser ativado, tá? Ele precisa ter digamos assim, um empurrãozinho, tá? Isso vale, se a gente for fazer uma analogia entre essa ativação dos lipídios aqui, seria quase que como assim, eu preciso fazer um foguinho lá na churrasqueira para poder fazer o carvão pegar fogo. Tá? Eu preciso dar um startzinho inicial. Eu preciso botar ali alguma coisa que crie uma chama, um fogo inicial, para depois esse fogo poder se alastrar para todo o carvão. Aqui é a mesma coisa. Para poder extrair energia desse lipídio aqui, eu preciso ativar ele. Eu preciso dar um empurrãozinho. Tá? E quem vai participar dessa ativação é justamente uma molécula de ATP. Tá? O ATP é que vai fornecer a energia inicial, tá, para ativar esse ácido graxo. Tá? E aí eu vou explicar para vocês então agora como é que acontece essa ativação. Tá? Como é que ocorre essa ativação desse ácido graxo. Só para ilustrar, gente, para ficar mais fácil de trabalhar, eu vou converter essa cadeia de carbonos aqui toda, tá, numa letrinha, que é a letra R. Tá? Eu vou, só para ficar mais fácil, para não ocupar tanto espaço aqui no slide. Tá? Então, o R aqui significa a cadeia de carbonos. Tá?
Não é a cadeia lateral lá dos aminoácidos que a gente viu lá no início da disciplina. Aqui é a cadeia do ácido graxo, tá? Então, o que vai acontecer? Esse ATP aqui, ele vai ter um fosfato removido dele, tá? E vai ficar ligado, esse ATP, o restante que sobrar aqui, que vai ser o ADP, vai ficar ligado, tá? Opa, desculpa aqui que meu celular tocou. Vai ficar ligado no ácido graxo, tá? Vai ficar assim, ó. Vai ser liberado, tá? As moléculas de fosfato aqui, e o restante que sobrou aqui, que vão ser um fosfato e adenosina, né, que é o AMP, vai ficar ligado aqui no ácido graxo, que está a molécula de ácido graxo, tá? A carboxila aqui e a cadeia lateral. Ficou um fosfato ligado e uma adenosina. Os outros dois fosfatos do ATP foram liberados para o meio, tá? Logo em seguida, tá? Esse fosfato aqui e essa adenosina vão ser trocados aqui por uma CoA, por uma coenzima A, formando então o que a gente chama de acil-CoA. Tá? O que é o acil-CoA? O acil-CoA é o meu ácido graxo ligado numa CoA, tá? Ligado numa coenzima A. Tá? Lembrem que as coenzimas funcionam para transportar, né, um composto de um lugar para outro lugar na minha célula. E é exatamente a função dessa coenzima, tá? Levar esse ácido graxo aqui para dentro da mitocôndria. Essa CoA aqui vai auxiliar o meu ácido graxo a entrar na mitocôndria, que é onde ele vai ser metabolizado para liberar sua energia, tá? Então, esse processo de ativação aqui é extremamente importante para converter o meu ácido graxo no que a gente chama de acil-CoA, tá? O acil aqui, gente, é qualquer ácido graxo, tá? É um nome genérico para ácido graxo. Pode ser um ácido graxo de 12, de 14, de 16, de 18, de 22 carbonos, tá? Até mais, ou até menos, tá? Então, acil-CoA é um nome genérico, tá? Para ácido graxo, tá? Bom, a próxima etapa, então, agora tendo esse ácido graxo aqui ativado, né, ele estando ativo, é levar esse ácido graxo para dentro da mitocôndria. Tá? Até então ele estava no citoplasma, agora eu preciso levar ele para dentro da mitocôndria, transportar ele para dentro da mitocôndria. Tá? Preciso fazer com que essa ativação aqui, que aconteceu para o lado de fora da mitocôndria, tá? Faça então com que esse ácido graxo entre na mitocôndria para ele sofrer a beta-oxidação, né? Para ser extraída a energia desse ácido graxo. Tá? Como é que acontece esse transporte para dentro da mitocôndria? Então, olha só, vamos pegar aqui está a mitocôndria, as duas membranas, a membrana externa e a membrana interna, aqui toda dobrada, né, com as cristas aqui mitocondriais, tá? E se nós ampliarmos só esse pedacinho aqui, ó, da mitocôndria e passarmos para cá, nós vamos ter que esse lado aqui, que é a parte de fora da mitocôndria, é o citoplasma, né, o citosol. Depois eu tenho aqui a membrana externa da mitocôndria, né, a bicamada lipídica aqui, né? Depois eu tenho aquele espaço entre as duas membranas, né, que está representado aqui, a membrana interna e aí a matriz mitocondrial, né, o citoplasma da mitocôndria. Tá? Para esse ácido graxo chegar até a matriz mitocondrial, ele tem que passar por essas duas membranas aqui. Tá? Só que ele não consegue atravessar, ele tem que ser transportado. Tem duas enzimas que fazem esse transporte. Tá? A primeira enzima é essa que está representada aqui por uma bolinha, que vai pegar esse acil-CoA, que é esse ácido graxo ligado na CoA, e vai fazer o seguinte, vai trocar a CoA por uma carnitina. Tá? O que é a carnitina? A carnitina é conhecida também como vitamina B11, tá? E é essa molécula que vocês estão vendo aqui, ó, tá? É essa molécula que vocês estão vendo aqui, tá? A carnitina é um aminoácido também, tá? Conhecido
como vitamina B11, que está presente em vários alimentos, enfim, que a gente consome, tá? Então, essa CoA vai ser trocada pela carnitina, tá? E o meu ácido graxo agora vai virar o que a gente chama de acilcarnitina. Antes era acil-CoA, porque estava grudado na CoA, agora é acilcarnitina, porque está grudado na carnitina. E aí, essa acilcarnitina é transportada para dentro da mitocôndria por um transportador específico aqui, tá? Que leva uma acilcarnitina para dentro da mitocôndria e traz uma carnitina para fora, tá? Então, ele faz um contratransporte, leva a acilcarnitina e traz uma carnitina que estava lá dentro da mitocôndria, tá? Quando a acilcarnitina entrar na mitocôndria, tem uma outra enzima aqui que vai fazer o processo inverso dessa primeira aqui. Se essa primeira tirou a CoA e ligou a carnitina, essa aqui vai tirar a carnitina e vai ligar a CoA, tá? Formando de novo o acil-CoA. Tá? Aí vocês podem estar pensando assim, tá, mas para que essa confusão toda para fazer um acil-CoA chegar dentro da mitocôndria como acil-CoA? Para que fazer esse monte de passos aqui se é tudo a mesma coisa? Tá? Aqui é acil-CoA e aqui é acil-CoA. Tá? No final das contas, eu tenho acil-CoA nos dois lados. Tá? Só que eu tive um monte de passos aqui para poder levar esse acil-CoA para dentro. Tá? Isso acontece, gente, pelo seguinte: as nossas células não misturam a CoA que está do lado de fora da mitocôndria com a CoA que está do lado de dentro da mitocôndria. Não tem essa mistura. Não tem como transportar essa CoA para dentro da mitocôndria. Por quê? Porque isso vai misturar as duas CoAs e aqui dentro da mitocôndria está acontecendo uma rota metabólica muito importante chamada de ciclo de Krebs, que necessita de CoA. Tá? Então, se eu levar a CoA para dentro da mitocôndria e aumentar muito a quantidade de CoA aqui dentro da mitocôndria, vai bagunçar o ciclo de Krebs. Vai fazer com que o ciclo fique todo alterado e bagunçado. Então, a célula não leva, não mistura essas duas CoAs. Por isso, então, tem que fazer esse monte de passos aqui para levar o ácido graxo para dentro da célula, da mitocôndria, desculpa, tá? Do citoplasma para a mitocôndria. Entenderam? Perguntas por enquanto? Não? Vocês ainda estão aí? Ainda estão conseguindo prestar atenção? Que é um monte de passinhos ali, a gente se perde aí, tá? Então tá, qualquer coisa perguntem, tá, gente? Muito bem, então conseguimos agora levar o ácido graxo, que estava fora da mitocôndria, para dentro da mitocôndria, tá? Para quê? Justamente para oxidar esse ácido graxo, para extrair a energia dele, tá? Para isso, então, a gente teve que fazer todo esse transporte aqui para disponibilizar aqui dentro da mitocôndria, né, o acil-CoA. Tá? O que vai acontecer agora? Né? Qual é o próximo passo? O próximo passo é pegar esse acil-CoA aqui e extrair a energia dele, né? Remover a energia dele. Tá? Para remover, eu preciso quebrar as ligações desse acil-CoA. Tá? Se eu tiver, por exemplo, um acil-CoA de 16 carbonos, eu vou quebrando as ligações, tá, entre os carbonos e vou liberando essa energia e vou convertendo essa energia em alguma coisa. Tá? E é exatamente isso que vai acontecer. A próxima etapa, então, é levar este acil-CoA para a via metabólica que vai extrair energia desse acil-CoA, que nós chamamos essa via metabólica de beta-oxidação. Tá? Vamos ver então como é que funciona essa beta-oxidação. Então aqui eu desenhei a minha mitocôndria, essa é, tá, feita por mim mesmo. Tá? Então aqui está a membrana externa da mitocôndria, essa cor meia vinho aqui, e a membrana interna aqui na cor azul. Tá? O acil-CoA já entrou na mitocôndria, tá aqui ele, ó, aqui está CoA, e aqui está o meu acil-CoA. Tá? Aqui estão representados 4 carbonos desse acil-CoA e o restante dos carbonos aqui está como R. Tá? E esse ácido graxo que está aqui, na forma de acil-CoA,
tem 16 carbonos, que é o palmitato. Que nesse caso, como ele está com a CoA, nós chamamos ele de palmitoil. Como o ácido graxo nós chamamos de acil, o palmitato nós chamamos de palmitoil, CoA. Então tem 16 carbonos. O que vai acontecer com esses 4 primeiros carbonos aqui deste ácido graxo? Vão acontecer algumas reações químicas ali, mediadas por enzimas, que vão permitir com que essas ligações aqui sejam quebradas, liberando a energia que a célula necessita. A primeira reação química é o seguinte, gente. 2 hidrogênios desse CH2 aqui, do carbono alfa e do carbono beta, vão ser removidos, e vão ser transferidos para uma coenzima, para o FAD, formando FADH2. A enzima que faz isso está aqui o nome dela, acil-CoA desidrogenase. Ela remove um hidrogênio daqui e remove um hidrogênio daqui, passando os 2 hidrogênios para o FAD, formando FADH2. E aí nós vamos ficar agora com um carbono aqui com um hidrogênio, com outro carbono com outro hidrogênio e uma dupla ligação aqui no meio. Por isso que isso se chama beta-oxidação, porque é uma oxidação entre o carbono alfa e o carbono beta aqui, só para título de curiosidade. Por isso que nós chamamos isso de beta-oxidação, porque esses 2 carbonos aqui foram oxidados. Então é entre o carbono alfa e o carbono beta. Beleza. Muito bem. A próxima etapa, então, vai ser adicionar uma molécula de água neste ácido graxo que está aqui, neste acil-CoA que sobrou. A água vai ser adicionada aqui, vai ter uma hidroxila adicionada nesse carbono aqui e um outro hidrogênio da água adicionado aqui, ficando então o OH aqui em cima e o CH2 aqui. Desse composto, então, vai acontecer o seguinte, vou passar ele aqui para cima. Vai ocorrer uma remoção de hidrogênios de novo, desse composto aqui. Muito parecido com o que aconteceu aqui no início. Só que agora a coenzima que vai fazer isso é o NADH. Desculpa, é o NAD+, não é o FAD. E esse NADH, então, vai receber um hidrogênio e o outro hidrogênio vai ser liberado. Formando, então, agora aqui uma dupla ligação entre o oxigênio e o carbono que restou aqui. Porque esses 2 hidrogênios aqui, esse hidrogênio aqui e esse aqui, foram transferidos aqui, um para o NADH e o outro liberado. Muito bem. Agora esse ácido graxo aqui está com uma dupla ligação aqui e uma dupla ligação aqui. Agora, essa ligação química aqui, entre este carbono e esse, pode ser quebrada. Pode ser rompida, liberando a energia necessária que a célula precisa. Então, a última etapa da beta-oxidação é justamente a quebra dessa ligação aqui, liberando um composto de 2 carbonos ligado na CoA, que nós conhecemos como acetil-CoA, e deixando agora o meu ácido graxo aqui, com 2 carbonos a menos, ligado numa outra CoA, porque entra mais uma segunda CoA aqui. Então, o que vai acontecer ao longo dessa via metabólica aqui, que nós chamamos de beta-oxidação, é a remoção de 2 carbonos daquele ácido graxo inicial. Só que para eu remover esses 2 carbonos na forma de acetil-CoA, eu precisei passar por 4 reações químicas aqui. Essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. E aí agora o que sobrou aqui? O que deu? Sobrou de resto aqui. O meu ácido graxo, só que agora com 14 carbonos, né? Ele não está mais com 16, está com 14, e é acetil-CoA, porque 2 carbonos estão aqui na acetil-CoA. Qual é o destino dessa acetil-CoA aqui, gente? Para onde vocês acham que essa acetil-CoA vai ir? Para onde que ela vai? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Exatamente. Ciclo de Krebs. E do ciclo de Krebs, para onde mais?
Para o CO2? Para Eventualmente. uma cadeia que transporta os Cadeia negócios. de elétrons, transportadora de elétrons. Exatamente, cadeia transportadora de elétrons. Esse é o destino deste acetil-CoA. Só que ainda restam 14 carbonos aqui. O que vai acontecer? Esse processo, esse ácido graxo com 14 carbonos, vai voltar lá para o início da beta-oxidação, vai acontecer tudo de novo, e aqui vai liberar daí no final mais uma acetil-CoA e um ácido graxo agora de 12 carbonos. E o processo se repete várias e várias e várias e várias e várias vezes, removendo sempre 2 carbonos por vez do meu ácido graxo, tá? Formando então um monte de FADH2, um monte de NADH e um monte de acetil-CoA, tá? Nesse exemplo que eu usei aqui, com ácido graxo de 16 carbonos, tá? Quantas vezes isso vai acontecer? Tá? Se nós começarmos aqui com C16, ó, tá aqui, tá? Ele vai dar uma volta na beta-oxidação, que é isso aqui que eu mostrei para vocês, e vai ficar com 14, e vai liberar uma acetil-CoA. Aí esse de 14 vai dar mais uma volta e vai ficar com 12, e vai liberar uma acetil-CoA. Esse de 12 vai dar mais uma volta e vai ficar com 10, e vai liberar uma acetil-CoA. Tá? E assim vai dando voltas, dando voltas, dando voltas, dando voltas, até que eu chego aqui num composto de 4 carbonos, um ácido graxo de 4 carbonos, tá? Onde ele vai dar mais uma volta, vai liberar uma acetil-CoA e vai liberar a outra acetil-CoA de uma única vez. Tá? Só que cada volta que nós damos aqui, cada vez que essa beta-oxidação se repete, é formado um FADH2 e um NADH. Tá? Então, no final das contas, quando esse ácido graxo aqui de 16 carbonos for totalmente quebrado, tá? De 2 em 2 carbonos, no que ele vai resultar? Em quantas acetil-CoAs, em quantos FADH2 e em quantos NADH isso vai resultar? Alguém calcula aí para mim? Pode falar, Laura. Tá com a mãozinha levantada ali. Agora Eu que eu... tenho várias perguntas, na verdade. Começa pela primeira. Tá. É 7 mesmo? Eu coloquei 7 ali. Acho que é isso, né? Sete o quê? 7 de cada. 7 acetil-CoA, 7 7 NADH. FADH, Vamos ver. Ó, aqui liberou um, né? ou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Isso? É isso. Tá. Tem muitas perguntas mesmo. Tá, quando o NADH, aliás, o NAD+, se transforma em NADH, ele libera um H pro meio, um próton pro meio, isso contribui para a acidez do meio. Exatamente. E como que isso, não sei se tu vai abordar isso nos próximos slides, mas eu fiquei pensando como é que essa acidez ela vai se neutralizar ao longo dos processos. Vamos ver. Para onde Tá. que tu acha que esse próton... Vamos pensar no seguinte. Eu acho Vamos que pensar agora... eventualmente a ATP sintase vai jogar ele para fora? Não, É, peraí, a gente tá mas dentro da matriz, né? nós A gente não estamos tá dentro da matriz mitocondrial. a Vamos gente pensar... não tá na crista. Não, não. Na verdade, assim, isso tudo está acontecendo na matriz, mas vai estar próximo da crista aqui. Vai estar dentro nessa membrana aqui. Vamos pensar de forma mais holística. Tá? Se nós pensarmos que nós estamos dentro da mitocôndria, e aqui nessa membrana aqui nós temos todas as enzimas da cadeia transportadora de elétrons, o que vai acontecer com esse próton que está livre por ali? Ele vai ser transportado para onde? Pelas enzimas da cadeia transportadora de elétrons? Para esse espaço entre as membranas aqui. Para quê? Daí vai acumular um monte de prótons aqui nesse espaço entre as membranas que vão retornar pela ATP sintase e vão fazer a ATP sintase sintetizar o quê? ATP. Tá? Não sei se tu entendeu isso, Laura. E os demais também.
Eu só fiquei confusa porque, então, primeiro eu achei que seria isso mesmo, que a ATP sintase ia usar ele para bombear para fora para sintetizar a ATP. Só que como tá na matriz e não tá na crista, daí isso que eu fiquei em dúvida. Então alguém leva ele para a crista para ser utilizado E- daí. Exatamente, exatamente. Tá? Pensa o seguinte, é que se a gente for pensar em termos dinâmicos, tá? Pensa que essa matriz aqui, ela está completamente cheia de água, né? É como se fosse um citoplasma. Está cheio de água. No momento em que esse próton aqui for liberado, por exemplo, aqui no meio da matriz, o próton ele nunca tá livre no meio. Ele se associa a uma molécula de água. Ele forma, não sei se vocês lembram disso lá de química, lá do ensino médio, que nós temos, na verdade, a gente escreve H+, mas na verdade o que a gente tem aqui é um H3O+. Não sei se vocês lembram disso, que é uma molécula de água com um próton ligado nela. Não sei se vocês lembram. Ou algum professor de química chegou a comentar isso para vocês. Não? Sim. Bah, eu não lembrava. Tu falou agora e eu lembrei que realmente eu vi isso muito brevemente, mas eu não É. lembrava, não. Então, o próton ele nunca está livre, solto no meio. Ele está sempre grudado numa molécula de água. Só que quando esse próton aqui ligar numa molécula de água aqui no meio, isso gera uma reação em cadeia nas outras moléculas de água que estão do lado, tá? Fazendo com que ele vá saltando de molécula em molécula até chegar, por exemplo, próximo à membrana. Isso é uma coisa dinâmica, assim, que dura ali algumas frações de nanosegundos, talvez, para acontecer. Né? Então, esse próton ele vai saltando de uma molécula para outra. Ele vai formando, na sequência, assim, um monte de H3O+, desculpa. Né? Então, é uma coisa dinâmica. Então, ele não precisa se deslocar, digamos assim, né? Como é que eu vou dizer assim? Literalmente se deslocar pelo meio das moléculas. Não, ele vai saltando de uma molécula de água para outra até chegar aqui na crista. Tá? E aí aqui na crista ele vai ser transportado, né, pelos complexos ali, complexo 1, complexo 3, complexo 4 da cadeia transportadora de elétrons para dentro do espaço intermembranas. Tá? E aí esses prótons retornam depois pela ATP sintase né, e usa essa energia toda para sintetizar ATP. Tá? Beleza? Essa era a tua primeira. E as outras, Laura? Tá, é que o segundo nome ali da molécula, trans, delta, tipo, ao quadrado, eu nunca tinha visto 2 aquilo. enoil-CoA. Trans Mas, delta 2 enoil-CoA. tá. Então é assim que fala mesmo, delta 2, 2 delta. Delta 2. Ah, Tá, não te e, preocupa com esses nomes, tá? Isso tá, aí não, isso era é... só. Tá. Mas a outra, que é a pergunta mesmo, era. Eu achei que a gente ia ver o quanto de energia é liberado quando essa última. Vamos ver ainda. Tá, Daqui a pouquinho, no próximo tá, slide. beleza. Tá, então tá. Tá? Obrigada, era só isso. Então tá. Entenderam, gente? Os demais aí também entenderam? Hum? Sim, mais ou menos. Tá, beleza. Deixa eu só botar meu celular no silencioso que ele tocou de novo aqui. Não. Então, olha só. Aqui nesse exemplo, tá? Quando eu perguntei ali para vocês, né, quantos acetil-CoAs formava e quantos FADH2, enfim e tal, tá? A Laura respondeu 7. Nesse exemplo aqui, nós partimos aqui de um ácido graxo de 14, né? Aí acaba formando 7 acetil-CoAs. Ah, e aí é um problema do próprio livro. O livro traz esse esquema com 14 e esse esquema aqui com 16, tá? Mas vamos manter os nossos 16 carbonos aqui. Então, teria mais uma voltinha aqui em cima, formando outra acetil-CoA. Então, acetil-CoAs seriam 8, tá? Não sei, concorda comigo, Laura? Colocou ali. Isso, 8, tá?
Porque como são 16 carbonos, se tu quebra de 2 em 2, forma 8 acetil-CoAs. Tá? Só que no caso do FADH2 e do NADH, são 7. Tá? E por que são 7? Porque na última volta aqui, ó, quando eu quebro a molécula de 4 carbonos em 2 acetil-CoAs, tá? Eu formo 2 acetil-CoAs e apenas um FADH2 e um NADH. Tá? Então, por isso que quando a gente faz o balanço dessa beta-oxidação com uma molécula de 16 carbonos, vocês vão ter 8 acetil-CoAs formadas, 7 NADHs e 7 FADH2. Tá? Beleza? Não sei se concordam com essa minha matemática simples. Sim? Tá, beleza. Então, vamos lá. Ok, formamos então esse monte de acetil-CoA, esse monte de NADHs e esse monte de FADH2 aqui, a partir do nosso ácido graxo que entrou na mitocôndria. Tá? Para onde que vai tudo isso? Qual é o destino disso tudo? Bom, o destino disso tudo é justamente o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória. Tá? Então, aqui tem um esqueminha. Lembra da respiração celular que eu falei para vocês que ela ocorre em 3 etapas? Tá? Que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Tá? Aqui acontece exatamente a mesma coisa, só que ao invés de nós termos glicose e a glicólise, nós temos a beta-oxidação. Tá? Nós temos a beta-oxidação. Aqui, então, nós vamos ter o lipídio sendo oxidado, né? Aqui é um outro esqueminha mostrando a beta-oxidação também, né? Quebrando aqui de 2 em 2 carbonos, tá? Liberando um monte de acetil-CoAs, as 8 acetil-CoAs que nós calculamos antes, que vão abastecer o ciclo de Krebs. Tá? E durante o ciclo de Krebs vai formar mais NADH e mais FADH2. E tanto o NADH e o FADH2 formados aqui na beta-oxidação, quanto o NADH e o FADH2 formados aqui no ciclo de Krebs, vão ir para a cadeia transportadora de elétrons, para gerarem, então, todo aquele fluxo de elétrons, né? E aquele transporte de prótons lá, de H+, né, para a síntese de ATP. Não, até agora que eu vi teu comentário ali, Laura. O acetil-CoA vem também da beta-oxidação. E o acetil-CoA vem também de aminoácidos. Se tu consumir uma dieta rica em proteínas, tá? Muita proteína, tá? Parte desses aminoácidos vão ir para a síntese proteica e vão ser utilizados para sintetizar as proteínas que a gente necessita, mas vai sobrar muito aminoácido. Tá? E o que o corpo faz com esses aminoácidos que está sobrando? O que as células fazem? Transforma em acetil-CoA. Tá? Por que tudo vira acetil-CoA, gente? Porque o ciclo de Krebs é uma rota central no metabolismo. Tá? Ela é uma rota central no metabolismo. E qual é o início do ciclo de Krebs? Qual é a molécula que entra, né, no início do ciclo de Krebs? Acetil-CoA. Então, tanto glicose, quanto lipídios, quanto aminoácidos são transformados ou podem ser transformados em acetil-CoA no nosso organismo e abastecer o ciclo de Krebs. Tá? E esse acetil-CoA, então, abastece o ciclo de Krebs. Então, todos os acetil-CoAs da beta-oxidação vão abastecer o ciclo de Krebs. Tá? E vão fazer o ciclo de Krebs girar, né, dar toda a volta e sintetizar um monte de NADH e um monte de FADH2, fora os NADHs e os FADH2 sintetizados aqui na própria beta-oxidação. E toda essa montoeira de NADH e FADH2 vai se deslocar, então, lá para a cadeia transportadora de elétrons, lá na membrana da mitocôndria, lá na crista, né, da membrana interna da mitocôndria, para, então, ser utilizada essa energia toda para a síntese de ATP. Tá? Então, vamos fazer um cálculozinho matemático
bem simples para ver o quanto de ATP, tá, é possível gerar a partir de um ácido graxo. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Só para lembrar vocês que cada NADH e cada FADH2, tá, gera aqui na cadeia transportadora de elétrons 3 ATPs por NADH, em média, tá, e 2 ATPs por FADH2. Tá? Se vocês forem voltar lá nas aulas de cadeia transportadora de elétrons, vai estar lá essa relação. Tá? Para cada NADH, nós geramos 3 ATPs. Para cada FADH2, 2 ATPs. Tá? Então, vamos lá. Na beta-oxidação, nós tivemos 7 NADHs e 7 FADH2 gerados. 7 vezes 3, 21 ATPs. 7 vezes 2, 14 ATPs. Tá? Então, aqui nós já temos 35 ATPs. Tá? Só da beta-oxidação. Só da beta-oxidação. Só daqui, né? Só daqui. Só que eu ainda tem que levar em conta os NADHs e os FADH2 gerados aqui no ciclo pelas acetil-CoAs que vieram da beta-oxidação. Então, vamos lá. Tá? Para cada volta do ciclo, eu tenho 3 NADHs e 1 FADH2 produzidos. Tá? Para cada acetil-CoA, eu tenho 3 NADHs e 1 FADH2 produzidos no ciclo. São 8 acetil-CoAs. Então, é 8 vezes 3 aqui e 8 vezes 1. Tá? Então, 8 vezes 3 são 24 NADHs do ciclo. Os 24 NADHs multiplicados por 3 ATPs aqui dá 72 ATPs. Tá? E os 8 FADH2 aqui, porque são 8 acetil-CoAs, né? Então, 8 vezes 1, 8. Tá? 8 FADH2 vezes 2 dá mais 16 ATPs. Tá? Somando tudo isso aqui, tá? Nós vamos ter aproximadamente 123 ATPs de um único ácido graxo de 16 carbonos. Tá? Isso é literalmente 3 vezes, 4 vezes mais, né, do que uma glicose gera. Tá? Uma glicose gera aí de 32 a 36, 38, dependendo, né, de como é que está a eficiência energética, e um único ácido graxo de 16 carbonos gera 123 ATPs. Tá? Só que tem um detalhe, gente, bem interessante. Esse é um ácido graxo. Quantos ácidos graxos tem num triacilglicerol? 3. 3. Multipliquem isso aqui por 3, então. 369 ATPs para um triacilglicerol, gente. Para umzinho triacilglicerol só, tu gera 369 aproximadamente, 370, vamos, né? Que nem dizia um colega meu, vamos arredondear, né? Vamos arredondear aí para 370 ATPs, tá? Então, é muito ATP, gente. É muita energia, né? É muita energia. Agora vamos abrir um parênteses, tá? Por que que vocês acham que é tão difícil a pessoa emagrecer? Pá, eu faço exercício e não consigo emagrecer, não consigo perder massa gorda, tá? Ou quando perco, recupero rapidinho, tá? Por que será? Enquanto vocês estão fazendo exercício, as células musculares de vocês estão consumindo ATP, tá? Só que um triacilglicerol só, umzinho, que sai lá do tecido adiposo e é transportado até a célula muscular, só ele vai gerar 370 ATPs, tá? E aí tu tem que fazer o músculo contrair para gastar todos esses 370 ATPs, tá? Agora imagine isso, alguns milhares, né, de triacilgliceróis se deslocando até o tecido muscular e gerando lá alguns milhares, né, de ATPs. Né? Tu tem que fazer a musculatura trabalhar muito, contrair muito para gastar esses ATPs. Tá? Então não é por isso que o nosso organismo
armazena lipídio como fonte de energia, porque ele é extremamente energético, tá? Ele é extremamente energético, tá? E isso, gente, é uma coisa, como é que eu vou dizer, evolutiva, tá? Isso vem lá da época dos caçadores-coletores, do homem primitivo, tá? O nosso metabolismo corporal, ele foi moldado, tá? Lá naquela época, aonde o homem primitivo comia uma refeição a cada 3, 4 dias, tá? Então, o nosso metabolismo todo, ele foi moldado para armazenar, para guardar essa energia, para armazenar isso em compostos altamente ricos em energia, tá? E só que essa evolução biológica não acompanhou a evolução social e a evolução agrícola, tá? Hoje a gente vai no mercado da esquina e compra um alimento altamente calórico, altamente rico em calorias, né, em energia, e consome, tá? Consome esse alimento. E daqui a pouco, daqui 10 minutos, se tu quiser, tu vai lá e compra outro alimento altamente energético, né? E consome esse alimento também. Tu não fica 4 dias sem comer, tá? Então, a evolução biológica não acompanhou a evolução social e a evolução agrícola, tá? Até tem umas teorias bem... não é bem teorias, né? Já são quase que teorias fortemente aceitas, né? Dizendo que depois que o homem primitivo, não é primitivo, mas enfim, o Homo sapiens, né? Depois que ele saiu dessa estrutura de caçador-coletor e começou a cultivar o seu alimento, ele não teve, né, do ponto de vista evolutivo, ele não teve mais como voltar a ser caçador-coletor, porque a agricultura trouxe alguns benefícios, mas ao mesmo tempo trouxe alguns problemas, né? E se ele tentasse voltar a ser caçador-coletor, né, seria esses problemas que a agricultura trouxe o impediriam de voltar a ser caçador-coletor. Não sei se vocês já discutiram isso, alguém já comentou isso com vocês, mas, por exemplo, quando o homem passou a cultivar os seus alimentos, isso trouxe alimentos mais calóricos para sua dieta, ricos em carboidratos, por exemplo, batata, enfim e tal, mas também ricos em lipídios. E aí, isso permitiu com que ele gastasse menos energia para caçar e conseguir alimento e utilizasse essa energia para outras coisas, como, por exemplo, aumentar o número de descendentes. Só que aumentando o número de descendentes, ou seja, em vez de ter apenas um filho, ter 3, 4, 5, houve a necessidade de também aumentar a quantidade de alimento para sua prole. Aí ele teve que cultivar mais alimento. E no que ele cultivou mais alimento, ele teve que ficar atrelado ao cultivo. Ele não podia sair para coletar, porque ele tinha que cultivar. Então virou um ciclo vicioso. Quanto mais ele produzia alimento, mais necessidade de produzir ele tinha. E hoje nós com 7 bilhões aí de pessoas no mundo, essa necessidade está cada vez mais eminente. Então a gente não pode mais voltar a ser caçador-coletor. Impossível, não tem mais como. Justamente porque essa evolução agrícola, junto com a social, foi muito rápida. Só que a evolução biológica não aconteceu na mesma velocidade. O nosso metabolismo continua sendo o metabolismo do caçador-coletor, de alguns anos para cá, de alguns milhares de anos para cá. A Laura me perguntou, sim, Laura, sim, armas de Hermes e Aço já. Tem um outro muito bom que eu li um pedaço dele, depois parei e não continuei, que é o do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari. E os primeiros capítulos ali são fantásticos. Ele fala exatamente isso que eu estou contando para vocês, assim, da evolução biológica,
do homem, né, das diferentes espécies que existiam de homens, né, e dessa questão dessa atrelação à agricultura. Tá? É muito bom o livro, muito bom, assim, para quem quer uma leitura, e o cara escreve muito bem, muito bem. A linha de raciocínio dele é uma linha de raciocínio muito lógica, muito clara, assim. O cara é muito bom mesmo. Tá? Então, quem quiser como sugestão de leitura, vale a pena. Tá? Depois tem um outro dele que eu já não gostei muito, assim, que é o Homo Deus. Tá? Ai, vou me meter. Ah, Eu oi? também não gostei. Não, Eu não também entendi. li o modelo, não gostei. Achei É, muita é, ficção. é, Muita é, especulação, né? é muito. Enfim, eu acho que é uma projeção de futuro muito, enfim, sei lá, né? Tipo Hollywood, assim, acho que foi um pouco meio além, assim. Mas o Sapiens é muito bom. O Sapiens vale a pena mesmo. Tá? Tem várias coisas interessantes, assim, que ele coloca ali também, até que a gente pode levar para a área da psicologia evolutiva, né? A questões dos nossos transtornos psiquiátricos e psicológicos que nós temos hoje, de ansiedade, medo, enfim e tal, que vem lá do caçador-coletor ainda. Tá? Porque o nosso cérebro continua o mesmo ainda, né, gente? O nosso cérebro, ele é exatamente o mesmo cérebro de 200 mil anos atrás. Tá? E reage da mesma maneira. Só que, claro, os estímulos são diferentes hoje. Né? A gente não tem mais medo hoje do leão que vai nos comer se eu sair para caçar, né? Mas eu tenho medo do assaltante que se eu sair o cara pode me pegar, né? Então são outros medos, mas os medos continuam ali, né? O nosso cérebro reage da mesma maneira, né? A esses mesmos medos, né? Então, enfim, mas fecha o meu parênteses, depois de, sei lá, vários comentários ali. Muito bem. Então, olha só, gente, ficou claro isso, né, para vocês do porquê que os lipídios são tão energéticos, né? Como eles têm uma cadeia de carbonos muito longa, né, eles geram uma quantidade de coenzimas aqui, de NADH e FADH2, incrivelmente grande. Ah, e como tudo isso está dentro da mitocôndria, como tudo está acontecendo dentro da mitocôndria, a beta-oxidação está acontecendo na mitocôndria, o ciclo de Krebs na mitocôndria e a cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria, tá tudo muito acoplado ali, está tudo muito integrado, e isso vai resultar na síntese de uma quantidade de ATPs muito grande, muito grande. Tá? E aí, então, tá? Isso explica, né, o porquê que os lipídios foram escolhidos, digamos assim, como forma de armazenamento, tá? Ou de reserva energética, porque eles são muito energéticos. Tá? Tem até umas medidas assim bastante, vamos dizer assim, bastante toscas, né? Para usar uma palavra bem, né? Que dizem mais ou menos assim, os lipídios são 2 a 3 vezes mais energéticos que os carboidratos. O que significa isso? Significa que se tu pegar 1 quilo de lipídio e 1 quilo de carboidrato, daquele quilo de lipídio tu vai ter 2 a 3 vezes mais energia. Essa medida ela não é tão assim, correta, porque isso depende muito do tamanho da cadeia de carbonos do lipídio. Se tu pegar uma fonte de lipídios que tenham lipídios menores, isso vai ficar aí próximo de 2, tá? Mas se tu pegar uma outra fonte que tem lipídios muito grandes, de 22, 24 carbonos, isso vai a quase 4 vezes. Tá? Então é uma medida aproximada, mas com certeza são muito mais energéticos que os carboidratos, tá? Por molécula. Tá? Por molécula de molécula de lipídio e molécula de carboidrato. Tá? Muito bem. Entenderam, gente? Sim? Não? Mais ou menos? Alguma questão? Alguma pergunta? Pode ser uma pergunta também dos nossos parênteses. Podem ficar bastante à vontade sobre isso. Tá?
Bom, acabei de comentar para vocês, né? Devido a esse alto potencial energético, né, isso faz com que esses lipídios sejam escolhidos, né, como reserva energética em sementes de oleaginosas, né, ou em tecido adiposo de animais, por exemplo, né? Então, a gente optou, e além disso, gente, armazenar energia na forma de lipídios tem uma outra vantagem, que é a redução do peso, porque o lipídio é praticamente isento de água, né? Carboidrato e proteína, geralmente eles são hidratados, né? Eles têm uma absorção muito grande de água em volta das moléculas, e aí o peso aumenta muito, né? Então, eu preciso de 1 quilo de proteína, por exemplo, né? Uma boa parte disso, 30, 40, até 50% às vezes, é água, né? Então, resta pouco daquele peso todo como realmente, né, substrato energético, né? E o lipídio, ao contrário disso, ele é praticamente isento de água, né? Então, ele é o que, quando a gente tem uma amostra de lipídio, tu tem basicamente lipídio, né? Não tem outras moléculas ali no meio, como por exemplo a água, né? E é só a gente olhar, essa relação é bem fácil de perceber quando a gente assa uma carne, né? Tu compra ali, sei lá, 2 quilos de, sei lá, costela, não, costela não que tem muito osso, mas vamos pegar aí uma peça de uma maminha de 1,4 kg por aí, né? Tu bota assar e ela vai encolher, vai diminuir de tamanho, porque vai perder muita água, né? A proteína não vai embora, a proteína continua ali, né? Só que vai sobrar ali daqueles 1,4 kg, mais ou menos o que? 1 quilo, talvez, né? 40% é água, né? 40% é água. Já se tu pegar, né, um quilo de banha e aquecer, né, vai continuar tendo 1 quilo de óleo ou de banha derretida, né? Ela não vai perder água, né? Porque é praticamente isento de água, tá? Muito bem.